a nossa cordial saudação a todos vocês que estão conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. Os que têm nos assistido nas últimas semanas sabem que nós estamos vendo os últimos discursos, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, antes dele ir para o Getsemane, onde ele foi preso, e antes do seu julgamento, da sua morte. São momentos bastante tensos, mas muito instrutivos, em que Jesus se preocupa muito com os seus discípulos. Como é que eles ficariam, por exemplo, na hora da morte dele? O que aconteceria? Então ele procura consolá-los de todas as formas. Ele deixa claro que ele está para partir, para morrer, mas deixa claro que eles sofreriam, mas deixa claro que ele voltaria, para que a alegria deles seja intensa, para que a alegria deles seja completa. Então ele iria para a morte, ele ressuscitaria, voltaria para eles, mas também desde já preparando eles para a sua partida definitiva. E para essa partida ele deixaria a força do Espírito Santo. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, o Espírito Santo que também está conosco como igreja. Se Jesus preparou os seus discípulos para a sua partida, para a sua volta e depois para a partida mais a longo prazo, até a sua vinda novamente, se ele preparou os seus discípulos, isso quer dizer que ele está preparando a nós também. E como é que ele nos prepara? Ele nos prepara através da sua palavra. Se nós permanecermos na palavra, isso quer dizer que nós estamos permanecendo em Cristo. E o objetivo desses nossos estudos bíblicos, o grande objetivo de todos eles, é continuarmos cada vez mais preparados, ansiando pela vinda de Cristo, preparando a vinda de Cristo. O estudo de hoje, então, nessa sequência, na semana passada nós estudamos João 15, 1 a 17, onde Jesus falou que ele era a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se permanecermos nele, damos muitos frutos, e ao dar frutos ele chama de viver no amor. Ele quer que o amor seja sempre renovado em nós. E amar como Cristo amou é amar todas as pessoas com amor até sacrificial, amar até os inimigos. No versículo 17, foi o encerramento da semana passada, ele dizia: o que eu mando a vocês é isto, amem uns aos outros. E aí sim, ele passa a prepará-los mais ainda, prometendo o Espírito Santo, passa a prepará-los para a sua breve partida, que aconteceria dali a algumas horas. Então o estudo de hoje é João capítulo 15, versículo 18 até o 26, então é o final do capítulo 15, e todo o capítulo 16. João 16, que vai até o versículo 33. Então do 15, 18 até o 16, 33. Eu vou dividir isso aqui em 4 partes. Na primeira parte, vou contemplar o capítulo 15, 18 até o 16, versículo 4. E eu vou aceitar a sugestão de um comentário que eu vi, os títulos que eu vou colocar aqui. Essa primeira parte, do 15, 18 até o 16, 4, podemos dizer que Cristo avisa que os cristãos enfrentarão hostilidades do mundo incrédulo. Cristo avisa que os cristãos, os discípulos, os crentes, sofrerão hostilidades da parte do mundo incrédulo. Jesus começa dizendo no versículo 18, que se o mundo nos odeia é porque ele odiou a ele, Jesus, primeiro. Novamente lembrando que a palavra mundo, sobretudo em João, no Evangelho de João,
Não é o universo criado, sol, luas, estrelas, a terra, o mar, etc. A palavra mundo em João geralmente significa as pessoas do mundo, o mundo caído em pecado, porque todos nós nascemos pecadores por natureza. Somos da mesma semente de Adão e Eva, os quais se tornaram desobedientes. Então, o mundo é mau porque ele está caído em pecado. E esse mundo, as pessoas do mundo caído em pecado, enquanto não vierem a crer em Cristo, diz Cristo, este mundo odeia os seus seguidores. Por quê? Porque o mundo odiou o próprio Jesus. Agora vocês, diz ele para os discípulos, versículo 19, vocês não são do mundo, eu os tirei do mundo, né? Tirados do mundo por Cristo. Isso vale para nós. E é muito gostoso pensar nisso, muito consolador pensar nisso. Nós fomos tirados do mundo por Cristo Jesus, já desde o nosso santo batismo. No versículo 20 ele afirma de novo, se eles perseguiram o Senhor, quanto mais os servos. Ora, se fizeram isso com Jesus, imagina conosco. Numa outra imagem que Jesus usa, ele diz assim, se no lenho verde fazem isso, imaginem no lenho seco. Lenha verde é uma árvore que está em pé, mas ela está forte, vigorosa. Se Jesus foi derrubado, imagina a lenha seca, que é cortada, que é picada, que apodrece ou que é queimada. Só comparando essa árvore vigorosa e a lenha que está se deteriorando. Então, se em Jesus, que é o verdadeiro Deus, além de verdadeiro homem, fizeram tudo isso, imaginem o que vão fazer com vocês. Irmãs e irmãos, eu costumo dizer que Jesus, entre tantos favores, o maior favor é que ele morreu por nós na cruz, entre tantos favores, ele nos fez o favor de nunca fazer promessas enganosas. Ele jamais nos enganou. Ele disse que é assim mesmo. E quem odeia Cristo, diz Jesus no versículo 23, ele odeia o Pai. Nos versículos 24 a 26, fica claro que quem ouviu de Cristo, quem ouviu falar de Cristo no dia do juízo final, na próxima vinda de Jesus, ele não terá desculpas. No capítulo 16, agora entrando no 16, nos versículos 1 a 4, Jesus agora diz para os discípulos mais claramente o que pode acontecer com eles. Por exemplo, vocês serão expulsos das sinagogas, as pessoas chicotearão vocês, as pessoas perseguirão vocês. Isso efetivamente aconteceu com os discípulos. Serão expulsos das sinagogas pela própria liderança judaica, da parte daquelas pessoas, obviamente, que não aceitaram a Cristo. Tá? Mas na segunda vinda de Cristo, o mundo mau, o mundo incrédulo, ele será julgado. Será julgado por quê? Porque rejeitou a Cristo. Na verdade, quem não crê em Cristo já está julgado. Nós já nascemos pecadores sujeitos à eterna condenação. E a forma de escapar do julgamento, também do julgamento final, qual é? Unicamente se arrependendo dos seus pecados, crendo que Jesus iria à morte de cruz e morreu na cruz por nós. A segunda parte que eu proponho do nosso estudo está nos versículos 4 até o 15 de João 16. A segunda parte do 4 até o 15, onde nós podemos ver que Cristo conforta os seus discípulos, prometendo-lhes o Consolador, prometendo-lhes o Espírito Santo. Essa promessa do Espírito Santo, Jesus já tinha feito, por exemplo, em João 14, 16. Ele diz que ele deve partir para que ele envie o outro Consolador, o Paráclito. Paráclito quer dizer aquele que se põe ao nosso lado. O outro é um outro do mesmo tipo, o que representa Cristo.
o que procede do Pai e do Filho, como nós confessamos no credo niceno, né? Cristo prometeu o outro Consolador. Eu vou, mas eu deixo meu Espírito com vocês. Está em João 14,16. No capítulo 15, que vimos há pouco, no versículo 26, ele diz assim: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Eu vou deixar o Consolador, eu vou pedir ao Pai, ele o enviará em meu nome, ele procede do Pai e do Filho, repito mais uma vez, está no credo niceno também. E esse Auxiliador, Consolador, o grande Mestre, ele nos auxiliará, nos manterá na fé em Jesus e fará com que nós frutifiquemos. E o grande fruto apontado aqui, eles falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Testemunhar na vida a respeito de Jesus para que mais pessoas possam ser salvas. Esse Espírito Santo que Jesus promete como Consolador em meio a esse mundo mau, Jesus explica mais a sua missão no capítulo 16, novamente nos versículos 8 a 15. Eu quero ler com alguns comentários aqui. Vejam bem como está descrita a missão do Espírito Santo aqui. Diz Jesus, João 16, 8 e seguintes: quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Essas três coisas. O mundo tem ideia errada sobre o que é pecado, sobre o que é direito justo, sobre o que é justiça, né? E também sobre o que é direito e justo, e também sobre o julgamento que virá, que acontecerá. Mas o mundo diz, ele já está julgado. Ele continua dizendo, ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Como o Espírito Santo fala a nós hoje? Ele fala através da palavra. As três coisas apontadas que ele fará, apontadas nos versículos 9, 10 e 11, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Quem leva a pessoa a reconhecer que é pecadora? É o Espírito Santo. Segunda coisa, o Espírito Santo convencerá a pessoa arrependida do que é justo. O que é justiça? Justiça divina é que Cristo pagou todos os nossos pecados, a toda a nossa culpa, por todos os nossos pecados, vertendo o seu sangue na cruz. Se nós cremos nesse Cristo, nós não somos mais culpados. Então, essa é a justiça divina. Primeiro, o Espírito Santo nos convence que somos pecadores. Segundo, então, nos leva a crer em Cristo. E a terceira, ele levará o mundo ao conhecimento, ele também mostrará o julgamento, as ideias erradas sobre julgamento. As pessoas acham que não tem julgamento, não tem juízo final. Não, no dia da vinda de Cristo será o veredito final. Os crentes com Cristo eternamente, os incrédulos, e por causa da falta de fé, suas obras eram más, serão condenados. Então, o juízo será isso. Como eu já disse antes, a pessoa já nasce condenada porque nasce pecadora, ela deve haver uma mudança nela. Então,
aquele que manda nesse mundo já está julgado, o que manda nesse mundo é o diabo, Satanás, ele já está condenado, ele tem um certo poder para incomodar as pessoas. Então, é isso que o Espírito Santo faz. 3 coisas: convence do pecado, leva a crer em Cristo, e no juízo final acontecerá a separação definitiva entre crentes e incrédulos, os que serviram a Cristo e os que não serviram. E esse Espírito Santo, para nos manter na fé, ele faz o que Jesus diz aqui. Ele vai continuar nos falando, orientando da parte do Pai e do Filho. Na sequência, a terceira parte do nosso estudo, João 16 a 24, Jesus consolando os discípulos naquele momento ali, ele diz que logo depois da morte, então no terceiro dia, ele irá ressuscitar e transformará a tristeza deles novamente em alegria. O que nós estamos passando agora, diz Cristo para eles, são dores de parto. Depois vem essa suprema alegria, e alegria, para que a alegria de vocês seja completa, diz ele, tá? Então, ele garante que ele vai ressuscitar, estar com eles novamente. E nos versículos 23 e 24, no final dessa terceira parte, ele pede que os seus discípulos orem em seu nome com fé e eles serão atendidos. Mas então, antes eles não oravam em nome de Jesus? Não. Eles pediam direto para Jesus. Jesus estava visivelmente na frente deles, convivia com eles. Eles pediam favores para Jesus. Mas e depois que Jesus se ausentasse visivelmente, o que eles deveriam fazer? Deveriam orar em nome de Jesus. E orar em nome de Jesus quer dizer orar como se o próprio Cristo estivesse pedindo ao Pai. Não só como se, realmente é assim. Nós também temos que orar com fé e seremos atendidos, desde que nossos pedidos, obviamente, sejam agradáveis a Deus. Então, nós devemos orar em nome de Jesus. A quarta e última parte, então, do capítulo 16, aqui, os versículos 25 a 33, aqui são as palavras finais de Jesus aos discípulos, dentro desse contexto aqui, e ele faz umas advertências para ele, para que eles fiquem firmes, para que não se escandalizem com ele, para que eles não fujam, mas diante da afirmação dos discípulos que eles já tinham feito antes, que eles sempre ficariam com Jesus, Jesus afirma a eles que eles deveriam tomar cuidado com esse excesso de confiança. Eles afirmam confiantes que eles compreendem todas as palavras de Jesus. E Jesus os adverte que em breve eles o abandonarão. Né? Irmãos, uma advertência aí para nós. Alguém disse que o orgulho espiritual leva à incredulidade. Dias atrás também vimos um texto que dizia assim: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Portanto, o orgulho espiritual ele pode levar à incredulidade. Jesus adverte os discípulos contra a confiança própria, porque ele sabia que na hora da prisão eles o abandonariam. Irmãos, quando nós enfrentamos problemas e dificuldades do mundo, nós podemos estar certos de uma coisa. Jesus diz também no texto aqui que ele venceu o mundo. Ora, se o mundo mau, o mundo pecador, cujo chefe é o diabo, se o mundo foi vencido por Cristo, pela fé em Jesus, nós nos apropriamos da sua vitória. Nós não precisamos mais temer o mundo, porque o mundo já foi vencido. Quando Jesus exclamou na cruz, está consumado, está terminada a obra da salvação, ele deu na cabeça da serpente, definitivamente, a cabeça da serpente, Satanás. Ele venceu Satanás, venceu seus anjos, ele venceu o mundo. A vitória de Cristo, nós nos apropriamos dela pela fé. Queridos amigos, irmãos,
Agora nós estamos no Advento, nos preparando para o Natal. Sempre lembremos que Cristo veio visivelmente, daí se ausentou. Ele vem a nós na palavra e no sacramento. Nesses estudos bíblicos, ele vem a nós para nos fortalecer com o seu Espírito Santo, para ficarmos leais a Cristo todos os dias. E ele virá uma segunda vez visivelmente para nos levar definitivamente para junto de si. Vivamos diante disso com humildade, não autoconfiança, mas confiando em Cristo. Então, com humildade e verdadeira alegria, paz de espírito, paz no coração, não confiando em nós mesmos. Por quê? Porque a vitória de Jesus sobre o mundo é a nossa vitória. Cristo está conosco. Desde já também afirmando que o próximo estudo será a oração sacerdotal de Cristo pelos discípulos e por todos nós, por sua igreja, a maior oração de Cristo que nós temos na Bíblia. Então todos já convidados, está em João 17. Por hora é só, por hoje é só, vamos orar. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado por mais esta palavra, na qual nós podemos meditar, que o Teu Espírito Santo esteja conosco e nos mantenha na fé em Jesus e nos ajudando a combater as tentações, o pecado e a incredulidade, que fiquemos leais todos os dias a Cristo, até que Ele nos busque para estarmos para sempre com Ele. Oramos em nome desse Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado pela participação e até a próxima oportunidade.